Depois de ser traída e ir de arrasta pra cima logo no primeiro capítulo da história, Karuna retorna à vida, mas agora no seu corpo de 12 anos. Longe dos luxos e das falsidades do passado, ela encontrava paz em uma vida simples e modesta, trabalhando entre os plebeus. Contudo, o destino lhe reservava mais uma surpresa e ela acaba reencontrando um antigo conhecido da sua vida passada que agora parece ter algum tipo de conexão mágica e inexplicável com a garota. Mas o que a princípio parecia ser apenas um reencontro casual revela-se como algo muito mais profundo. Para ele, essa ligação prometia uma história romântica. No entanto, a ironia do destino prega-lhe uma peça cruel. Pois agora, Karuna habita o corpo de uma menina de 12 anos, transformando qualquer possibilidade de romance em uma verdadeira tragédia. Apesar de não a reconhecer como sua possível alma gêmea, ele decide mantê-la por perto, oferecendo-lhe trabalho como empregada na mansão. Essa decisão desencadeia uma série de encontros e desencontros entre os dois, mergulhando-os em um turbilhão de emoções conflitantes. Em meio a esses momentos, há episódios inexplicáveis que desafiam até mesmo a compreensão do próprio Duque. Como quando, em uma noite de lua cheia, ele se depara com a prota em sua forma adulta. Karuna parece ser a mulher capaz de controlar o lobo que habita o Duque, trazendo à tona uma conexão ancestral e misteriosa entre eles. No entanto, a realidade impõe seus desafios. A situação atual de Karuna, presa em um corpo infantil, e a necessidade de se manter oculta dos antigos inimigos, tornam esse romance uma verdadeira saga impossível. As circunstâncias conspiram contra eles, testando os limites de sua paixão e determinação. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à sala 212. No vídeo anterior, a prota enfrentou um mal-estar inexplicável após um encontro com seu velho conhecido Lucien, durante um passeio com o Duque. O incidente deixou-a tão frágil que Haan, em um acesso de preocupação, a levou às pressas para casa, onde as empregadas se encarregaram de cuidar dela. Até mesmo o Duque, preocupado, fez uma visita para garantir seu bem-estar, questionando-se como alguém poderia ficar tão debilitado apenas por um encontro inoportuno. Enquanto uma das empregadas, já exausta, cochilava ao lado da cama de Karuna, a jovem despertou para encontrar-se em um estado estranho, com uma sensação de calor desconfortável envolvendo-a. Sonolenta, ela sentiu-se irresistivelmente atraída por um chamado misterioso que a levou em direção ao lago nos arredores da mansão Baikeld. Ao se inclinar sobre as águas tranquilas, Karuna percebeu, surpresa, que seu reflexo revelava seu corpo adulto, uma metamorfose repentina. De repente, ela escuta algo na floresta e se assusta. Seu coração batia acelerado quando avistou a figura imponente do Duque emergindo das sombras. Alarmada, Karuna se afastou rapidamente, mergulhando na água fria do lago para se esconder dele, enquanto questionava a si mesma mentalmente sobre a natureza súbita de sua transformação. Sem mais delongas, vamos de continuação de história aqui no canal. Parte 3 da nossa Evil Girl Karuna. Escondida no lago, a prota se questiona, isso foi tão repentino. O que foi que eu fiz para retornar? Mas decidida ela pensa que não pode ser pega agora. Entretanto, o Duque não sai de perto do lago. De forma gentil ele faz o primeiro movimento deixando sua capa na beira do lago para que ela pegue. Dizendo que a não ser que ela seja uma fada do lago, ele acha que ela vai precisar sair de lá em algum momento. E o vento noturno juntamente com um lago gelado vão acabar a deixando resfriada. Mesmo prendendo a respiração sob as águas do lago, ela escuta as palavras dele, e questiona que tipo de besteira ele está falando agora. Ela se pergunta se ele é estúpido ou inocente demais. Até porque ele foi capaz de virar de costas para ela e se deixar exposto. Para ela isso não parece muito esperto, como ele pode ser tão descuidado? Dessa forma, como ele poderá bloquear ataques repentinos? De qualquer forma, a atitude dele permite que ela saia do lago, está mesmo frio do lado de fora, e isso a faz espirrar. Ele sugere que ela saia logo do lago, e vista a capa que ele a ofereceu. E mais uma vez se vira de costas, para que ela possa ter um pouco de privacidade. Ela não entende muito sua cordialidade com uma estranha, mas começa a caminhar para fora do lago. A prota veste a capa enquanto o Duque permanece de costas para ela. Ela se aproxima e o observa de perto. Finalmente ele se vira para ela, mas os dois permanecem em silêncio por um momento. Talvez você seja? Ele parece reconhecê-la, mas então ele completa a mãe da Karuna? Isso a deixa perplexa, que tipo de bobo ele é? Mas logo ele reflete que não é possível já que os pais da criança estão mortos. Então quando ele começa a questionar quem diabos ela é, a prota simplesmente dá uma pedrada na cabeça dele e questiona sobre o que ele está falando agora.
Ela está bem irritada por ter sido chamada de mãe, ela questiona se ela realmente parece ser uma mãe. Ela não é tão velha para isso. Parece que a pedrada foi realmente forte, porque depois de ficar tonto ele caiu. Ela se questiona como isso pode ser possível que ele tenha caído por conta de uma pedrada. Ele não é um homem-lobo? Ele não tá morto, né? Ela se pergunta. Ela pensa que com certeza não, isso não seria possível. Ele nem mesmo está sangrando, apenas desmaiou. Ela só precisa correr para longe desse problema agora. Entretanto, quando ela se vira para sair, ele move as mãos em direção à capa que ela acabou de vestir e a agarra com firmeza. Ela percebe o movimento e pensa que não pode ser, mas ele está perfeitamente acordado e olhando de uma forma bem esquisita para ela. Tinha que ter o Duque pervertido. Ela questiona o que ele acha que está fazendo e por que ele a está segurando. Ela insiste que ele a deixe ir. Mas ele dá um puxão em sua capa, que a faz cair sobre ele. Ela responde de forma irônica, obrigada por ter me feito cair. Mas agora me deixe ir. Mas como da outra vez ele está absolutamente encantado com a figura dela, ele passa as mãos pelas suas costas e a abraça, prendendo a prota a ele. Ele diz: era você. Você me encontrou novamente, minha companheira. Ambos coram com essa confissão. Ela pensa que ele está dizendo isso novamente, mas ela não é, ela sabe que não é sua companheira. Enfim, ela verbaliza, e diz a ele que não, ela não é sua companheira. Mas ele está completamente perdido em seu universo, passa a mão pelos cabelos da prota e os aproxima de si para que ele possa cheirar. Ela acha essa atitude um absurdo e fica irritada com ele mais uma vez e o ameaça com os punhos fechados. Ela insiste que ele a deixe ir e que não faça esse tipo de coisa. Mas ele começa a rir insistindo que ela é linda até quando está zangada. E afirma mais uma vez que finalmente encontrou sua companheira. Falando dessa forma ele parece mesmo um louco. Sua risada só a deixa mais nervosa, ela ainda não entende essa atitude dele. Será que ele é mesmo esse tipo de pessoa que pode rir tão livremente dessa forma? Após suas reflexões, ela decide pressionar o hematoma deixado na testa dele com o dedão, a reação dele é reclamar de dor, como um pequeno bebê chorão. E parece que essa ação foi suficiente para que ela conseguisse se livrar do abraço dele. Ela se levanta e começa a se afastar deixando a capa cair sobre ele e ainda debocha perguntando para ele onde está a sua companhia para a vida toda, encontre-a. Ela ficou mesmo pistola com toda essa situação. Após se afastar ela segue caminhando pelo bosque. Ela usa uma árvore de apoio, sua situação não é das melhores. A verdade é que a prota não está se sentindo nada bem, ela tem uma dor muito forte em seu abdômen, e assim fica difícil prosseguir. Então, ela percebe que há sangue em suas mãos, de alguma forma parece que ela voltou a sangrar como no dia de sua morte. Ela começa a chorar e se questiona se ela voltar ao seu corpo original, ela vai morrer novamente, isso não pode ser possível, é muito lamentável. Ela não quer morrer, não está pronta para perder a vida. Ela realmente não aceita que irá partir dessa forma, ela não quer que esse seja seu fim. A cada momento que passa, ela tem menos forças. Ela se questiona se está sendo punida por ter ferido outras pessoas em sua vida passada. Ela se questiona se isso é porque o Duque é tão gentil com ela. Mas ela nem sequer é a pessoa que ele deseja. As palavras dele ecoam em sua mente: como eu esperava, você me encontrou, eu sempre estive esperando por você, minha alma gêmea. Ela pensa que tudo isso é tão ridículo, porque não é ela. Não muito distante dali o Duque finalmente acorda, ele tira a capa de seu rosto e se levanta, ele pensa que deve encontrá-la, ele absolutamente não pode perder sua garota. Ele precisa encontrá-la e mantê-la ao seu lado. Dado isso, ele começa a sua jornada pelo bosque. Ele tem que encontrá-la, não pode perdê-la. Esse é o seu pensamento enquanto o rosto dela está fixo em sua mente. Ele pensa que pode fazer isso, ele só precisa acordar. E ele tem certeza que achará a sua outra metade. Essa é a verdade e então ele vai ficar bem. Mas se ele deseja tanto e já deixou isso claro, por que é que ela não vai até ele? As reações dela o deixam mesmo confuso. Mas como um bom lobo ele fareja um cheiro de sangue que chega a ele através do vento. E questiona, porque está sentindo o cheiro de sangue, ele pensa que não pode ser, se levanta e começa a caminhar em direção ao cheiro. Mas quando ele finalmente encontra, Karuna se transformou novamente em uma criança. Ele reconhece a garota, e questiona o porquê de ela estar ali. Ele percebe que há uma massa de ar em volta dela, como se algo a protegesse. Mas diz a si mesmo para acordar, ela é só um humano comum.
Mas realmente parece que o vento está ali circulando em volta dela e a protegendo como um véu. Isso o faz questionar sua própria sanidade. Mas ele pensa que isso parece bem real. Será que ele está errado? Não parece haver ninguém por perto. Então ele se aproxima para tocar a garota, e nesse momento ele percebe a grande mancha de sangue no abdômen da garota. Nos arredores da mansão, as outras empregadas gritam por Karuna, elas já deram conta de seu desaparecimento. Até que uma delas avista a garota ferida nos braços do Duque. O sangue é perceptível e não está mais apenas em suas roupas, mas também nas roupas do Duque. Elas correm para ajudar. E questionam Han sobre o que aconteceu com a Karuna. Elas se preocupam pois o corpo da garota está muito gelado. Elas a tiram dos braços dele afirmando que precisam colocá-la imediatamente em água morna. Seu sangramento é muito forte. Elas a levam para dentro da mansão. Mais tarde no quarto da garota, a mais velha das empregadas, o Duque e seu amigo médico se reúnem ao redor da cama de Karuna. O cara do cabelo verde afirma que a condição dela não é tão crítica, ela só precisa tomar alguns remédios e descansar. Mas Han questiona, ela até mesmo vomitou sangue e você diz que o estado dela não é crítico. Mas ela realmente parece melhor. E ele se questiona o que realmente aconteceu com essa garotinha. Por fim ele agarra seu amigo pelo colarinho e questiona se ele está examinando a garota propriamente. O amigo afirma que realmente não sabe porque ela vomitou sangue. Han não está com muita paciência e diz, ela vomitou sangue, e você diz que ela está bem? O amigo tenta esclarecer que ele diz que ela vomitou o sangue, mas não há nenhum sinal de sangue em sua boca, é mais provável que isso seja sangue de outro lugar. Mas era realmente uma quantidade bem grande de sangue no corpo dela. Depois dessa resposta o Duque fica perplexo, e finalmente solta o colarinho do amigo. Mas ele não está nada satisfeito com a resposta, porque ele disse que não sabe porque ela vomitou sangue. Finalmente o cara do cabelo verde tem uma chance de fugir das garras do amigo. E o Duque afirma que não vai deixar as coisas assim, ele vai atrás de um doutor mais confiável que ele. Mas a governanta questiona sua atitude, e diz que ele não pode fazer isso, porque ele ainda não encontrou sua alma gêmea. Então ninguém de fora deve entrar na mansão. Ele reflete em silêncio. E ela continua dizendo que espera que ele se acalme um pouco, pois ele sabe bem o quanto seu amigo é capaz. O amigo então se pronuncia, que não importa o que digam, ele é seu médico. E ninguém o entende como ele. Mas Han afirma que isso é com ele. Ele não entende daqueles que são de fora da floresta. O amigo afirma que sabe um pouco sim sobre o corpo humano e as doenças de fora da floresta. Mas ele realmente costumava viver apenas na floresta. Então Han afirma, você sabe um pouco sobre humanos, mas não é nenhum especialista. Isso deixa seu amigo em silêncio. Nesse momento Karuna emite alguns sons. Ela parece estar em sofrimento e isso preocupa o Duque, ele não quer vê-la dessa forma. Ele questiona se estaria tudo bem dele sair com ela dali para encontrar um médico. Então a governanta propõe, que ao invés dele ir, seria melhor que ele ficasse e os avisasse se acontecesse algo estranho com ela. Ele aceita, e diz para eles se apressarem e chamarem logo alguém para ajudá-la. Momentos depois, já com roupas limpas ele aguarda na porta da garota. Quando o médico que foi chamado sai ele questiona qual é a situação dela. Então o médico afirma que talvez outros órgãos dela estivessem sangrando, mas que ela realmente não vomitou sangue. E que se ela tomar seu medicamento adequadamente e tiver algum descanso, isso não vai ser nenhum problema. O Duque começa a falar então, mas é imediatamente interrompido por seu amigo que aparece atrás dele dizendo viu, meu diagnóstico estava certo. Bem irritante, ele convida o doutor para conversar com ele sobre os detalhes do diagnóstico. Mas de repente, o médico humano pede licença ao Duque, para observar melhor o que aconteceu com a testa dele. O amigo questiona como foi que ele se machucou. Mas todos parecem confusos, incluindo o Duque. Identificando o hematoma na testa o amigo oferece tratamento, mas Han afirma que não precisa, ele está bem. Não é nada sério, os dois podem ir conversar. Dessa forma, os dois se retiram sem insistência. E essa é a oportunidade para ele entrar no quarto de Karuna e a observar um pouco mais de perto. Ele passa o dedo indicador no cabelo da garota. E se questiona por que a garota que ele estava atrás, tem a mesma cor dos olhos que a Karuna. As duas têm olhos verdes, no mesmo tom. Honestamente, essa foi a primeira vez que eu realmente a vi de perto. É normal que eu esteja impressionado. Elas são obviamente pessoas diferentes, mas são extremamente similares.
Ela é assustadoramente similar a Karuna. Será que ela é alguém da família da Karuna que se parece extremamente com ela? Isso é tão difícil de acreditar. Ele afirma que assim que a garota acordar, ele vai questioná-la novamente sobre. Na sala de reuniões do Conde Macarena, o Conde tem um encontro com Lucien. O senhor de Macarena questiona se o Duque Baikeld notou algo naquele dia. Lucien afirma que não sabe ainda, mas que há uma possibilidade de que o Duque Baikeld tenha levado o mago para longe naquele dia. Então o Conde fala em tom ameaçador, que se o Duque fez esse movimento, há uma possibilidade dela ter caído nas mãos dele. Lucien comenta que se ela quis se opor ao Conde e fugir pacificamente, há uma possibilidade dela ter recorrido ao Duque de Baikeld. O Conde afirma que concorda com ele. Mas Lucien aponta um problema: no dia em que ela desapareceu, o Duque estava inspecionando as divisas. Se o Duque se encontrou com ela, ele não vai deixar de ser uma ameaça para nós. O Conde diz que a confirmação de que ela já quase não respirava quando o homem a deixou, e seria muito difícil ela sair caminhando naquele estado. Lucien confirma que ele está certo, mesmo sendo sobre magos isso não costuma ser normal. E se ela realmente está nas mãos do Duque Baikeld, ela vai dedurar todo mundo para salvar a sua vida. E se ela tiver dito tudo ao Duque, ela terá se tornado uma traidora. O Conde afirma que é exatamente como ele diz. Lucien afirma que eles têm definitivamente um traidor entre eles. Pois se o Duque levou o mago, isso significa que ele está um passo à frente deles. O Conde Macarena comenta que não pode acreditar que alguém de dentro está revelando seus planos. Isso é um grande problema. Mas Lucien afirma que vai encontrar aquele rato e se livrar dele em breve. O Conde de Macarena reflete: o que ela usou foi uma poção que permitia voltar ao tempo. Será que ela queria voltar ao tempo antes de me conhecer? Ele se questiona. Ele se impressiona que ela tenha pensado que ele iria matar ela, mas esse era provavelmente a única forma que ela poderia pensar. Ela se tornou mais esperta do que quando chegou à casa dos Macarena. Como esperado, eu não poderia passá-la para trás. O Conde afirma que vai continuar de olho no Baikeld e continuar procurando pelo mago. Ele precisa achar o mago de qualquer forma. Mas se não encontrar, deve achar uma forma de prevenir informações se espalhem. Lucien afirma que vai avisá-lo assim que houver novidades. O Conde afirma que Lucien vem trabalhando duro durante esses 10 anos. Antes dos últimos acontecimentos, o Conde estava planejando deixar Lucien ajudar sua filha. Mas as coisas acabaram acontecendo assim. Eu esperava que você pudesse ajudar minha filha Clay, ele afirma, mas é uma pena que as coisas acabaram sendo adiadas. Lucien comenta que se ele tivesse deixado ele responsável no final como era planejado, eles nunca estariam enfrentando o problema que estão tendo agora. O Conde diz que sente muito. Por isso ser o último problema, ele acabou sendo descuidado. Mas se ele soubesse do que iria acontecer, nunca teria dado a ordem que deu no passado. De qualquer forma, ele diz que Lucien não deve ficar triste, pois ele vai consultá-lo para todo o resto. O Conde afirma que dará a Lucien todo o controle do processo, e ele deve ter certeza de resolver tudo antes que Clay retorne. Lucien afirma que terá isso em mente e se vira, se retirando assim da sala de reuniões. Mais tarde retornando para sua sala, Lucien é recebido por um dos guardas que protege o recinto. Ele informa ao senhor que o mordomo acabou de sair dali. O mordomo queria conversar com ele algo sobre o orçamento. Lucien questiona se o homem deixou que o mordomo entrasse na sala. Mas ele afirma que não, e que avisou que o mordomo absolutamente não poderia entrar ali. Então ele deixou uma mensagem para ele e saiu. Um pouco surpreso, Lucien pega um pedaço de papel com a mensagem do mordomo. Já dentro de sua sala, um ambiente um pouco mais reservado, Lucien se permite relaxar um pouco. Ele se questiona onde sua senhora está afinal. Ele nem ao menos sabe seu nome verdadeiro. Ao fechar os olhos ele se recorda. Clay, que era viciosa, arrogante, mandona e gostava de controlar os ignorantes. Ele não sabe por quê, mas ela gostava dele. Clay costumava ter uma certa obsessão por Lucien. Ela até ficava com ciúmes quando o via falar com a empregada. Diferente das outras crianças nobres comuns, ele não tinha medo dela. Porém, ela rapidamente ficou cansada dele e mudou o foco da sua obsessão para o príncipe herdeiro. Depois que a garota passou a ter seus olhos no príncipe herdeiro, ela passou a tratar Lucien muito mal. Então um incidente ocorreu com Clay, e havia uma garota que se parecia exatamente com a jovem dama. Minha primeira tarefa foi fazê-la ser como a Clay, ela nem mesmo sabia segurar uma taça de forma elegante.
E sua segunda tarefa era monitorar a garota para que ela não fugisse ou fizesse algo fora do planejado. Eu me lembro disso toda vez que fecho os meus olhos. Era um dia comum, não havia nada de especial. Lucion acompanhava a garota enquanto ela tomava chá. Ela costumava reclamar que o cheiro parecia doce, mas não importava quanto ela tentasse, o chá era sempre amargo e sem gosto, porque ela precisava beber aquilo. Então ele a corrigiu dizendo que o correto seria dizer aroma não cheiro. A garota completa dizendo que seus pés doem, e a bebida não tem um gosto bom. E questiona se os nobres realmente precisam comer e se vestir com essas coisas. Ela também pergunta se ela realmente precisa estar assim em um dia ensolarado, ela realmente odeia tudo isso. Então ela retira seus sapatos, e para surpresa dele ela começa a correr descalça, ele tenta pará-la, mas ela corre pelo jardim como uma criança comum. Ela parece muito feliz correndo descalça, mas ele insiste que ela volte para se sentar. Mas ela não dá ouvidos e está sentada encantadoramente à beira da fonte. Ela é realmente uma bela figura e isso causa um certo rubor na face do garoto. Após um certo silêncio, ele questiona o que ela está fazendo, pois agora ela está toda molhada. Ela questiona qual é o problema, já que ela está se divertindo. Ela o provoca: se você não estiver satisfeito, o que você pode fazer? Você não pode me bater, então o que você pode fazer? Você não pode me dar um fim, não é? Ou pode? Diante da irreverência da garota, essa foi provavelmente a primeira vez que ele teve esse sentimento. De pensar em querer alguém para si. Ele passou 10 anos guardando isso em seu coração. E quando o conde passou a tarefa de se livrar dela, ele pretendia secretamente escondê-la. Ele se questiona se o conde pode ter suspeitado de algo. Ele cuidava dela sem dizer sequer uma palavra. E agora ela simplesmente desapareceu. Mas se não há corpo, ainda há chances de que ela esteja viva. Tudo que ele sabe agora depois de interrogar o mago é que tomando aquela poção é possível voltar ao tempo. O limite seria algo como voltar uns 8 anos atrás. Lucion também está preocupado com o Duque Baikeld. Pois recebeu uma informação de que o Duque foi convidado para um chá com a senhoria Lurintov, tomou um chá contaminado com poção do amor e voltou rapidamente para a mansão. Senhor Lucion, um homem o interrompe da porta, ele se apresenta como Ariden. E afirma que retornou de acordo com o comando de Lucion. Então de forma direta Lucion questiona quem era a mulher, o homem afirma que conseguiu trazê-la e que ela está em um quarto da mansão. Lucion pergunta se não há possibilidade de ele ter sido seguido. Mas o homem diz que ele não deve se preocupar. Então o homem o leva ao quarto, ao entrar ele avista alguém coberto por um manto e com longos cabelos verdes. Ele disse que ouviu falar que ela pode fazer poções do amor. Mas ela diz que ele não precisa de uma poção. E questiona por que alguém que irradia uma bela aura procuraria por esse tipo de poção? Mas ele afirma que não é para ele. E lança um saco de moedas na mesa ao lado da mulher. Ele então explica que a senhorita Luritov vai procurá-la. E pedir por uma poção ainda mais forte do que da última vez. Então você deve criar a poção mais eficiente possível. Você pode fazer isso? Ela disse que espera que o amor dele pela senhorita se torne verdade. Se não, ele realmente quer o homem que a senhorita ama incapaz de se mover por um longo tempo. Mais uma vez ele questiona se isso é possível. A mulher afirma que seu talento é limitado então não pode garantir, mas se essa é a ordem dele, ela fará seu melhor. Mais tarde na mansão Baikeld, o duque questiona ao servo: o que foi? Você encontrou algo? Somos apresentados a um flashback do dia que a Karuna se perdeu. Enquanto ela se questionava como tinha parado no lugar onde ela estava e por que tinha tido um apagão, o servo a seguia discretamente. Ele deixou Karuna perto da torre e foi finalizar seu trabalho de sequestrar o mago. Depois que o mago foi pego, ele planejava fazer um longo interrogatório. Mas nada funcionava. O amigo do duque explica que isso não pode ser evitado. Pois provavelmente foi selado com magia. O Sr. Senna não pode fazer nada, nem mesmo a morte ajudaria. O duque está um tanto irritado com a situação, mesmo sequestrando o mago, todos os seus esforços foram inúteis. É tudo culpa do Conde Macarena. Hans se questiona o que ele está aprontando. Senna afirma que está tentando o seu melhor, mas toda vez que o mago começa a falar, ele desmaia por conta do selo. Isso não ajuda muito, o duque está realmente irritado. Ele começa a dizer algo para o homem, mas antes que ele possa completar ele simplesmente desaparece. O amigo do cabelo verde diz que parece que foi suficiente por hoje, para sua própria saúde.
Ele também pede que ele não grite dessa forma com o Senna, pois ele vem trabalhando duro. Han sabe disso, mas sua mente anda muito confusa pensando que Karuna e a outra garota podem ser a mesma pessoa. O amigo percebe que tem algo perturbando a mente de Han e afirma: "Você sabe que eu sou seu médico, se algo lhe perturba, por favor me conte." Ele diz que é apenas uma coisa que o preocupa. Elas são iguais em aparência. Tudo é igual, mas o problema é a idade. Uma é um adulto e a outra apenas uma criança, mas ele tem pensado que as duas podem ser a mesma pessoa. No primeiro momento o amigo fica confuso e em silêncio, mas logo questiona se ele está falando sobre a garota que ele viu na lua cheia. Ele diz que sim, ela definitivamente é real. O hematoma que ela deixou em sua cabeça é a prova. O amigo o tranquiliza dizendo que se foi mesmo a garota, eles vão encontrá-la logo. Eles estão procurando por ela e Han só precisa ficar confortável. Ele confirma: seu amigo tem razão. A mesma, o cara do cabelo verde reflete. Sim, à primeira vista eu pensei imediatamente na jovem Karuna. O Duque afirma animado que é isso, o amigo afirma que sim, mas não poderia ser uma irmã? Ele questiona se a jovem não teria uma irmã. Isso seria uma boa razão para ele ter confundido as duas. Se for isso, ele não deve se preocupar. Talvez seja isso, o Duque concorda, mas ele não sabe muito sobre aquele dia. Ele questiona se não havia realmente ninguém perto dele no dia que se tornou humano novamente depois de ter se tornado lobo por um período. O Duque só se recorda dos barris de vinho, mas naquele dia, ele teve a mesma sensação do dia em que encontrou a garota no lago. Ele sente que a tocou com suas mãos também naquele dia. O amigo questiona: tocou? Como um abraço? Han confirma que é exatamente isso, ele ainda se lembra da sensação. Mas ele também disse que não havia ninguém perto dele naquele dia, certo? Mas o amigo prontamente responde: quem disse que não havia ninguém? Então Han justifica: é que quando eu acordei, você não me disse nada. Mas o amigo afirma que disse sim, eu disse que parecia que você tinha encontrado sua companheira, mas você negou isso. O Duque se recorda, mas também o que o amigo disse. Disse que ela seria sua companheira de vida. Aquele dia eu pensei que pudesse ser porque você estava próximo que eu consegui me acalmar. Os dois ficam em silêncio por um período. Mas o amigo do cabelo verde realmente se questiona se não falou a ele, porque quando ele o viu, ele já tinha voltado à forma humana. E naquele momento ele estava segurando a jovem Karuna. E foi por isso que eles acharam que ela era sua parceira de vida, mas ele disse que não. O que? O Duque questiona, mas a conversa dos dois é interrompida por alguém batendo na porta. Com licença, diz uma das empregadas. Senhor, o príncipe herdeiro veio vê-lo. Mas cortando a mulher ele questiona onde está a Karuna. Então ela questiona: mas senhor, e sobre o príncipe herdeiro? Então sombrio ele diz que está perguntando sobre a garota. Um pouco sem graça ela diz: se é sobre a Karuna, ela está cuidando das camisas do senhor na lavanderia. A empregada e o amigo do cabelo verde não entendem muito bem sua atitude, mas isso não o impede de sair da sala sem dar explicações. Ele se questiona se a Karuna poderia ser a garota que apareceu na noite de lua cheia. Han se pergunta se poderia ser algum tipo de maldição ou se ela apenas rejuvenesceu por alguma razão. Ele acredita que tenha sido mesmo ela que ele viu na noite de lua cheia. Sob a luz da lua cheia ele teve os mesmos sentimentos tanto pela garota quanto por Karuna. Teria sido por isso que Karuna também desapareceu? Mas ele pensa que não, isso parece impossível, ele só precisa encontrar sua companheira. Então ele escuta a voz chorosa de Karuna, pedindo: por favor me deixe ir. Ele grita seu nome enquanto se encaminha para o local de onde o choro vem. Mas ao se deparar com a garota ele fica surpreso. Ela se encontra nos braços do príncipe herdeiro, que tenta confortar a garota em lágrimas. A cena retorna para algumas horas atrás. Karuna foi informada que ficou de cama por alguns dias, e há 2 dias quando ela acordou, começou a ter muita atenção das empregadas da mansão. Elas questionavam se ela se sentia bem a todo tempo e por mais que ela afirmasse que estava tudo bem, as outras empregadas continuavam a aconselhando, dizendo para que ela não trabalhasse demais e se preocupando que a garota caísse doente novamente. Algo estranho para Karuna, mas os empregados da mansão eram tão preocupados e gentis quanto o dono. Mas ela precisava pensar com calma em seus próximos passos. A prota precisa pensar no que vai acontecer no futuro e agir de acordo. Ela já sabe que não era uma poção de voltar ao passado, mas apenas uma porção que a fazia mais jovem. Ela se questiona porque a poção a fez voltar ao seu corpo anterior. Isso abre a possibilidade de ela retornar a seu corpo original a qualquer momento.
Mas se esse for o caso, ela deveria ter experimentado algo do tipo nos últimos 6 meses. A poção que o mago a deu não tem um efeito permanente, então ela provavelmente vai retornar ao seu corpo real quando o efeito acabar. Mas também é possível que o efeito da poção vá diminuir gradualmente. E se esse for o caso, ela precisa deixar a capital e a mansão, antes que o efeito acabe de vez. Ela se preocupa se o mago pode escapar do Conde Macarena. Mais preocupante que o Conde Macarena agora é Lucien, fica difícil ela sair dali se ele pode reconhecê-la. Ela acha que é realmente irritante, porque ele não vai para o lugar onde Clay vive e ainda permanece na capital. Isso é tudo por causa do Lucien. É por culpa dele que ela está presa na capital. Ele está atrapalhando seus planos. Se ela pudesse apagar a sua antiga versão da mente de Lucien, ela poderia fazer qualquer coisa. Ela se pergunta se poderia resolver isso jogando um barril de vinho nele como fez com o Duque Baikeld. Ele tem ossos mais fracos do que o Duque, então ele provavelmente sofreria mais do que apenas uma amnésia. E então ela balança a cabeça retirando essa ideia inútil de sua mente. Se ela considerar o caso dos efeitos colaterais da poção ocorrerem apenas em determinadas condições. E esses efeitos foram algo que ela não experimentou nos últimos 6 meses, o que ela faria nessa condição? Ela reflete que aconteceu quando seu corpo estava quente e ferido ou quando ela saiu em uma noite de lua cheia. Ela conclui que se torna adulta quando está doente ou exposta à luz da lua. Isso é algo como um conto de fadas para crianças. Ela está intrigada com o tipo de situação em que ela se encontra agora. Saindo um pouco do campo mental. A prota tem um recipiente de temperos em seu bolso e se questiona se deveria aprontar alguma para atormentar o Duque Baikeld hoje. Isso ajudaria a melhorar o seu próprio humor. Nessa manhã, enquanto ela estava na cozinha, ela pediu ao cozinheiro um pote com a melhor pimenta preta e é isso que ela tem guardado em seu bolso. Um pouco do ingrediente na camisa do Duque, mas o tempero é tão forte que ela mesma começa a espirrar enquanto monta sua armadilha. Foi tudo direto em seu nariz. No meio disso ela percebe seu descuido, ela deixou cair o pote com a pimenta, e o recipiente sai rolando pela sala, ela nem sabe como deixou cair, mas corre para pegá-lo. Quando pode estar próximo à porta, alguém para com o pé e ela imediatamente pega o recipiente do chão. Antes de perceber o que aconteceu, ela até comemora por ter pego, mas então congela pensando em quem o parou com o pé. E quando ela levanta a cabeça para olhar quem ajudou a dar de cara como um príncipe herdeiro. Ela se questiona o que ele está fazendo ali, e por que ele está usando uma peruca. Mas então ele comenta simpático: você deve ser a Karuna. É um prazer te conhecer. Ela fica um pouco perdida com essa interação e se desculpa. Mas também reflete que é a primeira vez que ela o vê rir. Apesar disso, o que mais a intriga é como ele sabe sobre ela. Ela se distrai um pouco pensando em quanto ele é bonito. Mas logo põe a mente no lugar pensando que não é momento para ela pensar nisso. Mas ela deve focar no porquê dele estar ali. E como ele sabe seu nome? Ele comenta que ela tem lindos olhos verdes. E ela estranha o elogio já que ele costumava odiar seus olhos. Quando ela era Clay, ele costumava dizer que seus olhos verdes eram superficiais e monótonos. Ela tem certeza que ele sempre dizia isso, mas o que foi que aconteceu agora? Ela se questiona se isso é algum tipo de efeito mágico, e de repente ele começa a aproximar sua mão dela e diz que há algo em sua cabeça e aproveita para fazer carinho na cabeça da garota, como se ela fosse um filhotinho. Mas ela espirra e ele se desculpa. Ela não se lembra dele se desculpar ou ser gentil dessa forma. Talvez isso seja porque ele odiava muito a Clay. Então ele comenta que ela deve estar realmente surpresa que ele saiba seu nome na primeira vez que se encontram. Então despretensiosamente ela questiona quem ele é. Ele se desculpa por não ter se apresentado ainda e ele deixa cair a peruca que usava para se disfarçar. Ele diz: eu sou Solen. Eu sou o cavaleiro de escolta do príncipe herdeiro. Nem um pouco convencida ela responde: ah, então você é o cavaleiro Solen, que serve o príncipe herdeiro. Ele confirma que isso está certo, essa é sua identidade e nome. Mas ela insiste que ele não deve ser educado, ele estranha suas palavras. Então ela completa: o cavaleiro da guarda do príncipe herdeiro tem o mesmo cabelo loiro e olhos azuis que o príncipe herdeiro. Aqui está. Ela levanta entregando a peruca que ele deixou cair. Ele fica um pouco sem graça e pergunta como isso foi parar ali. Ele realmente deixou cair, de qualquer forma ele agradece. Então ele comenta: não tem mais jeito, você percebeu. O quê? Ela questiona.
O cavaleiro loiro de olhos azuis parado bem na minha frente observando como as pessoas vivem e que talvez seja o príncipe herdeiro que saiu disfarçado? Ele confirma que é bem isso. Ela pensa que não é nada bom que isso seja revelado dessa forma e pede que ele se aproxime e ele faz isso sem questionar. Ela começa a arrumar sua peruca e o aconselha a usá-la de forma cuidadosa se ele não quer que sua identidade seja revelada. Ele pergunta se está tudo certo agora. Ela o observa em silêncio ainda pensando que ele é muito bonito. Ele comenta que o trabalho dela ficou muito bom. Se o Duque de Baekeld não a tivesse pego para si, ele definitivamente a levaria para o Palácio Imperial. Enquanto se ajoelha, ela diz que talvez seja tarde, mas faz seu cordial cumprimento ao príncipe herdeiro. Então ele pega a garota pela cintura e começa a levantá-la. Ela estranha a reação, mas ele pede que ela não faça isso. Pois no momento em que ela se tornou uma trabalhadora do Império ela passou a ser alguém precioso para ele. As pessoas que moram ali são importantes para ele, e ele não os considera seus escravos. Ela só deve demonstrar sua lealdade enquanto cidadã do Império trabalhando duro. Sabendo de seus afazeres, ela diz que verá o príncipe herdeiro mais tarde e se curva normalmente como se faz entre os comuns. Mas questiona: é só isso? Como você sabia do meu nome e que eu fui registrada recentemente? Mas ele diz como não poderia saber, depois que ela formalmente assinou seu contrato com o Duque e a pedido do Duque de Baekeld ele assinou os documentos confirmando o seu status de empregada na mansão do Duque. Ainda assim ela acha estranho, porque há dezenas de milhares de pessoas registradas no local, mas mesmo assim ele revisa as informações de cada pessoa. Ela pensa como é possível que mesmo se atentando a pequenos detalhes ainda assim o Conde Macarena é capaz de fazê-lo de tolo. Mas interrompendo seus pensamentos ele diz: de qualquer forma, eu vim aqui hoje para ver se você está bem. Perdão? Ela agora está ainda mais confusa. Mas ele explica que ele estava preocupado que ela, uma criança, tenha deixado o abrigo e ido a outro lugar para trabalhar como empregada na mansão do Duque Baekeld. Ainda assim ela não acredita que seja só isso, talvez isso não seja verdade e ele só está dando desculpas. Mas ela realmente espera que não seja isso. Ele completa dizendo que sente muito, e que se ele tivesse um pouco mais de poder, ela poderia estar vivendo pacificamente nos braços de seus pais. Eu pensei uma série de coisas desde que descobri o motivo pelo qual você estava no abrigo. E se você tiver algum problema trabalhando para o Duque de Baekeld venha me visitar a qualquer momento, se você precisar voltar ao abrigo, eu definitivamente vou protegê-la. A luz de moralidade que ele emana chega a cegar a visão da prota. E no momento em que ela esfrega seus olhos a garota começa a chorar. Ele questiona o que aconteceu. Mas ela pensa que um pouco de pimenta deve ter entrado em seus olhos, isso é terrível. Ele insiste que ela não chore e se desculpa por não ter vindo antes. Ele não sabia que ela estava sofrendo tanto assim no ducado. Não é o caso, mas em meio a essa comunicação confusa, ele a pega nos braços a impedindo de continuar esfregando os olhos. Ela se questiona o que ele está fazendo, pois seus olhos estão ardendo e ela só quer se livrar dessa sensação. Então ela insiste que ele pare e a coloque no chão, mas também não consegue parar de chorar, o que torna a cena um pouco difícil de compreender. Ele se emociona ao ver ela chorar e reflete se ela deveria ser tão leve, será que a estão deixando sem comida? Mas ela tem um cheiro diferente, ele acha que isso cheira como pimenta preta. Príncipe herdeiro? Ele escuta alguém chamando, e foi nesse momento que ela soltou a frase: me deixe ir. E foi o exato momento que o Duque viu os dois e pergunta o que é que o príncipe está fazendo. Haan! O príncipe se espanta com a chegada do Duque e acaba deixando a garota cair no chão, isso a machucou um pouco. Ainda chorando ela disse que pediu a ele que a colocasse no chão, não jogasse. Com uma voz gélida o Duque diz: Karuna, venha aqui. E estende uma das mãos para a garota. E completa: na minha direção. Mesmo incomodada com a situação, ela se afasta do príncipe e caminha em direção a Haan. Eles se encaram por um momento e ela questiona por que você me chamou. Nesse momento ele a puxa a prota para perto de si e a abraça. Ele diz: você está chorando. Mas ela pergunta se ele sabe o que está fazendo. Ela pensa que a razão por estar chorando foi porque ela foi pega pela traquinagem que ela estava fazendo com ele usando pimenta em pó e agora ele está a confortando. Ele comenta que parece que ela não consegue falar agora. E se dirige ao príncipe herdeiro: Sua Majestade, o fato de você ter vindo aqui sem nenhum aviso oficial, eu posso entender isso como um sinal de que não serei tratado propriamente? O príncipe tenta se explicar e inicia dizendo que não é isso.
Então o Duque diz só tem uma exceção, apenas quando se desconfia que uma traição está se formando, você visita um ducado sem aviso prévio. Ele diz que tem certeza que o príncipe sabe disso. Então ele pede que o príncipe por favor explique o que ele veio fazer em sua mansão e por que ele fez essa criança chorar sem um contato anterior. O príncipe herdeiro começa a se explicar dizendo que não é bem isso, ele só veio ver se a Karuna estava bem. O Duque questiona com um olhar raivoso, então, você está aqui pela Karuna? A prota se pergunta o que é esse mau humor do Duque hoje. E se preocupa se ele não vai se transformar em um lobo novamente. Se as coisas continuarem assim o príncipe herdeiro vai acabar morrendo, isso não está nada certo. Então o príncipe pede que ele se acalme, ele diz, sou eu, Solen, o príncipe desse país. Você pode ver? Ou você está sofrendo com alguma ilusão mágica? Mas o Duque está realmente irritado e comenta, isso parece ótimo. Agora você usa como desculpa ser o príncipe herdeiro para ignorar os direitos de um duque. Se não fosse suficiente, o príncipe herdeiro desse país acha que pode tocar uma garota de 12 anos. Depois dessas palavras o príncipe fica ainda mais apavorado e começa a se desculpar dizendo que não foi nada disso, isso é um mal-entendido sem o menor sentido. Eu só vi algo no cabelo da Karuna e por isso me aproximei, então isso pode ter parecido suspeito, mas não foi o caso, eu não cometeria um pecado tão grande. Mas Ra insiste no mal-entendido e questiona mais uma vez ele estava tentando tocar uma garotinha. E novamente o príncipe insiste que não é isso está errado, não foi nada disso. Então finalmente ele diz que jura por Deus, ele só tem se preocupado que as pessoas queridas do reino se tornem vítimas da filha malvada do Conde Macarena. Por conta disso, ele veio ver como Karuna estava, já que ela é uma pobre criança que estava no abrigo do qual ele é responsável. Então você a estava espionando todo esse tempo? Diz o Duque, mas o príncipe nega. Então o Duque comenta que ele está sem desculpas, mas o príncipe diz que não são desculpas, é a mais pura verdade. Karuna pensa que toda essa situação é estranha, porque o Duque está detonando o príncipe agora. Se a relação do Duque com o príncipe herdeiro for destruída como está sendo agora, isso vai beneficiar muito os Macarena. Isso vai ser péssimo, não posso participar disso, preciso ajudar o príncipe. Quando ela finaliza seu pensamento, o príncipe pede sua ajuda, pede que ela diga algo. Então gentilmente ela pede que o Duque olhe para ela. Ele confirma que está atento e ela diz que está bem, foi só um mal-entendido, foi como o príncipe herdeiro disse ele não fez nada de mal para ela. Mas o Duque insiste que ela não precisa mentir assim. Ela insiste que não é uma mentira, mas ele pede que ela não diga isso com essa voz. Ele diz que não tem como acreditar nisso, ela fez essa mesma voz quando jogou pimenta nas roupas dele e também quando o acordou com água fria. Essa voz educada e forçada não o convence. Então ele diz que ela não deve se preocupar, apenas mantenha distância e não chore. A prota fica sem palavras. Quando ela diz algo legal para ele, ele acha que ela está mentindo. Ela se questiona o que há de errado com ele, porque ele não acredita na sua gentileza e nem mesmo pode ouvi-la. Mesmo se ela agir de forma legal, ela não pode entender isso e também não encontra uma forma de ajudar. Se esse é o caso, tudo bem, ela já sabe o que vai fazer. Então ela abre a tampa do recipiente que contém a pimenta e ela lança o vidro de pimenta na cabeça dele. O príncipe assiste atordoado à confusão dos dois em meio a uma nuvem de pimenta. Um longo tempo depois, quando o cavaleiro do cabelo verde e a governanta finalmente aparecem, ambos estão atonitos. Todo o salão está sujo de pimenta, Ra e Karuna estão colapsando com a irritação causada pelo tempero picante. Próximo aos dois está o príncipe herdeiro, que parece estar respirando, mas é difícil de saber se ele caiu no sono ou desmaiou. Depois daquele dia Karuna ganhou um novo apelido, a bruxa da tempestade de pimenta. E como sempre, quando Han tem um problema, isso se torna a responsabilidade da governanta e de seu amigo. O cara do cabelo verde pega o príncipe desacordado no colo e quando ele passa pela porta, os guardas reais que acompanhavam o príncipe o avistam e questionam o que ele está fazendo com Sua Alteza. Ele diz que é tudo mal entendido e que ele não está fazendo nada. Mas os homens insistem que ele deu um fim no príncipe herdeiro. Ele tenta esclarecer que não, mas os homens correm atrás dele dizendo que farão ele pagar, agora a confusão está ainda mais completa. Quando os guardas já estão cansados de correr, ele coloca o príncipe herdeiro para descansar em um sofá. E se questiona como um homem jovem, com boa saúde pode ter desmaiado de exaustão dessa forma. Ele comenta com os homens, que eles são muito temperamentais. O Duque está bem e está com um caroço do tamanho de um punho em sua cabeça.
Enquanto eles conversam, o príncipe herdeiro começa a acordar e se questiona onde está. E o que foi que aconteceu? Os homens gritam por Vossa Alteza e se ajoelham comemorando que o príncipe herdeiro acordou a salvo. O jovem do cabelo verde se questiona se os humanos fora da floresta realmente se amam dessa forma. Ele só desmaiou e acordou, mas seu rosto continua brilhando. Com essa situação resolvida, ele se questiona se Karuna e Han estão indo bem. E a cena corta para o quarto onde Karuna e o Duque descansam. A menina geme de incômodo e está tremendo um pouco. Uma das empregadas questiona se está tudo bem com ela. Ela diz que sim, só está com tosse, pois sua garganta dói bastante, assim como seus olhos. Então a colega oferece água quente e diz que isso vai ajudá-la a se sentir bem. A garota agradece. Han também abre os seus olhos e levanta dizendo que pensou que ia morrer. Ele também bebe a água quente e parece bem mais aliviado. Ela observa e pensa que se ele aparecesse tão vulnerável assim, ninguém acreditaria que esse é o Duque de Baekeld. A garota se desculpa e pergunta se ele está bem. Mas então ele responde com ironia se eu estou bem? E completa dizendo, ei criança, como você pode fazer isso com alguém que tomou o seu lado? Ela se desculpa mais uma vez. E então pensa no que ela deveria fazer, ficar parada assistindo, enquanto o Conde Macarena se beneficia. Ele a observa em silêncio enquanto questiona sua própria sanidade, pensar que essa garotinha poderia ser sua companheira, será que ele pode chegar a essa conclusão? Ele deve estar ficando louco e sente vontade de chorar. Ele continua irritado com o príncipe herdeiro, como ele ousou tocar a sua garotinha daquela forma, isso está perturbando sua mente. Então ele diz a Karuna, não se esqueça de continuar carregando aquele vidro de pimenta com você. Ela se questiona por quê, e ele diz que se algo acontecer com ela como aconteceu hoje, ela deve usar isso para se proteger. Ela confirma um pouco sem entender. Na cabeça dela, ela acha que ele gostou do ataque de pimenta mais cedo, o que é um pouco estranho. Que tipo de gosto é esse? Mas se ele gostou, será que ele gosta de ser torturado? Ela se questiona. Ele é realmente assustador. Ei garota. Eu sei o que você está pensando, diz o Duque. Mas não é nada disso, jamais. Ela diz que entendeu. E ele diz que se ela continuar pensando estranhamente, ele vai forçá-la a ler histórias para crianças 5 horas por dia. Ela reclama da punição. Cortando o assunto, o amigo do Duque entra na sala chamando por ele. E pergunta o que foi que aconteceu, se ele abraçou ela. Han fica atônito com a fala do amigo, e o manda calar a boca ou melhor ele mesmo se levanta e fecha a boca do amigo. Karuna questiona sobre o que eles estão falando abraço? Se ele abraçou. Era por esse motivo que ele a estava procurando mais cedo. Mas ele nega qualquer tipo de atitude estranha, não foi isso. Então o amigo dele começa a dizer, então você não fez ainda. Você não me disse que saberia se ela é sua companheira desde que abraçasse, não perca tempo, vá lá e abrace. Com o amigo desce, inimigos são desnecessários. Ao entrar na sala, a governanta deixa até o prato que segurava cair no chão, tamanho é um absurdo, ela treme de nervoso. E diz que a garota é apenas uma criança. Então Han começa a se desculpar dizendo que não é nada disso, foi tudo um mal-entendido, de qualquer forma, não é nada como parece. Ele insiste que ela acredite nele. Mas o amigo dele sem noção se aproxima mais uma vez, dizendo o que você quer dizer com o não, eu falei para você que você deveria checar isso novamente. Você nunca a abraçou antes? A governanta lamenta e diz que seus antigos mestres com certeza não criaram um pervertido, ela completa dizendo que nunca imaginou que ele teria esse tipo de pensamento. Fazendo isso pela primeira vez, como você. Antes que ela complete a frase, o Duque interrompe, e reclama que está muito ofendido com as palavras dela. Então a governanta aponta para a garota e diz, olhe a idade dela, olhe para ela é apenas um bebê. Mesmo que você esteja pensando em esperar ela crescer, isso ainda é um crime, um pecado. Então finalmente Karuna se manifesta sobre a situação e diz que já tomou sua decisão, ela vai dizer ao príncipe herdeiro sobre o que está acontecendo. Então Han diz que ela deveria dizer a ele se o príncipe herdeiro fez algo com ela e que não faz sentido que ela vá até o príncipe herdeiro. Em seus pensamentos ele calcula como pode se defender agora, mas ele não faz ideia de como vai fazer isso, seu amigo estragou tudo. A governanta então chama Karuna para se aproximar dela, a garota abraça a governanta com firmeza. Mas o cara do cabelo verde questiona por que você está indo, você não é a empregada de Han? O amigo do cabelo verde realmente não compreende a gravidade do problema. Desde aquele dia, a prota foi temporariamente afastada do trabalho como empregada pessoal do Han.
Ele por sua vez não ficou nada satisfeito com isso, dizendo que faria de tudo para provar sua inocência, mas antes que ele encontre sua companheira, sua autoridade para tomar decisões na mansão é menos valiosa do que a da governanta. Agora mesmo, Karuna tem tido o seu trabalho feito por outras empregadas. Graças a isso ela ganhou férias temporárias, as quais ela não sabe quando vão acabar. De manhã bem cedo ela acorda, e pensa que já dormiu o suficiente, ela tem acordado tão cedo e não tem nada que possa fazer. Ela se questiona como vai passar essas férias. Han dorme profundamente em sua cama, Karuna entra em seu quarto e observa na cama, ela se questiona como foi parar ali, ela não é mais sua empregada pessoal, mas parece que de alguma forma foi caminhando para lá como de costume. Já fazem 2 meses e ainda não a permitiram voltar. No chão ela percebe garrafas de vinho, elas estão espalhadas por todo o canto, ele parece ter se embebedado até cair no sono. O estado dele é preocupante. Mas ela pensa que ele está dormindo calmamente, então ela deve aproveitar para sair dali. Mas de repente ele começa a balbuciar não, não vá, ele ainda parece estar dormindo, mas bastante agitado, ela deixa a bacia que carregava na lateral da cama, e pensa que ele deve estar novamente tendo pesadelos. Agora com as mãos livres ela verifica se ele está com febre, e se questiona por que ele está sofrendo tanto, ela se sente mal por isso e pede que ele não sofra. Ele sempre mostrou a ela seu lado forte. Mas agora ele parece frágil e balbucia mais algumas palavras por favor, não desapareça da minha frente, não me deixe. Mesmo em silêncio, ela pensa que sabe sobre quem ele está falando, mas ela precisa fingir que não sabe. Porque eles nunca poderão estar juntos. Assim foi e assim continuará sendo. Ela se recorda de quando conheceu ainda disfarçada de Clay. Quando o viu pela primeira vez, seu coração batia rápido. Ela estava surpresa, ele definitivamente parecia ótimo. Ela estava animada para vê-lo naquele momento, assim como as outras senhoritas nobres que estavam ao redor. Havia muita gente no salão do palácio aquele dia, mas ele era o único que brilhava mais do que todos. E quando ela fez contato visual com ele, ela perdeu o fôlego. Se ele tivesse a encarado um pouco mais, seu coração teria parado. Ela pensa em quão desapontado ele ficará quando souber da verdade. Ela milagrosamente sobreviveu à morte e definitivamente precisa agir com cuidado. De qualquer forma, ela acredita que não seja sua alma gêmea. Então ela não deve ter essa ambição. Ele continua a balbuciar pedindo que ela não vá, mas não há nada que ela possa fazer ali. Desde o dia que o príncipe coroado visitou a mansão, o duque tem estado muito ocupado. Ele tem ido regularmente ao Palácio Imperial para resolver seu trabalho atrasado. E nos dias em que não vai ao Palácio Imperial, ele se desloca com alguns cavaleiros à procura de sua companheira. Depois de procurar na maioria dos palácios de famílias nobres, ele começou a procurar em casas comuns, de pessoas bem abastadas que ofereciam festas do chá. Os nobres falam muito mal sobre esse tipo de pessoas, elas são vulgares, como ele pode procurar por sua companheira em meio a eles? Mas ele tem escutado toda essa fofoca com o ouvido e deixado sair pelo outro. Pois está desesperado tentando encontrar sua alma gêmea. Em meio à atmosfera depressiva da mansão Baikeld, ainda há alguém que parece feliz todos os dias. É o cara com cabelo verde. Nada o abala. Ele vai ao quarto das empregadas para cumprimentar Karuna. A prota diz que está de volta, ela já está incomodada, lá vem esse esquisito de novo. Ele chega sugerindo à garota que está um ótimo clima para uma caminhada. Mas ela comenta que o céu está cheio de nuvens. Então um pouco mais direto ele sugere que eles deem uma caminhada, ela fica em silêncio, mas pensa que ele parece um filhotinho pidão. E se ela pudesse sair com ele em uma caminhada e ele permitisse que ela colocasse uma coleira em seu pescoço, ela facilmente concordaria em sair com ele. É realmente engraçado ver como ele tenta ajustar o clima mesmo vendo que todos estão desesperados. Como um cão abanando o rabinho. Ela balança a cabeça se desfazendo desses pensamentos obscuros. E conclui dizendo que ao invés de caminhar, ela prefere jogar xadrez com ele. Ele acha uma ótima ideia. E depois daquele dia, eles passaram a ter um tempo para jogar xadrez juntos, ela acha que começou a entender por que ele fica feliz jogando xadrez, e além disso, suas habilidades no xadrez têm melhorado bastante. Quando ela pergunta se ele não tem nada para fazer esses dias, ele sempre responde de maneira relaxada. Infelizmente, nos próximos 2 dias ele estará ocupado. E ele finalmente pareceu tão frustrado quanto os outros depois que ficou ocupado com o trabalho.
Em outro momento, o cara do cabelo verde e a governanta caminham em direção ao quarto do Duque. Eles batem na porta para anunciar sua chegada. Han não está em seu melhor estado e eles entram no quarto. Han questiona o que aconteceu, e o amigo diz que ele recebeu um convite. Na bandeja com a governanta há uma série de cartas seladas. Ele comenta que são muitas. Mas uma delas tem o selo de uma águia e chama sua atenção. Já na sala de reuniões ele comenta com um amigo, sobre essa mensagem: você precisa ler essas mensagens e rejeitar você mesmo. O que vocês acham que eles vão me dar de comer dessa vez? Você acha que eu realmente preciso ir? O amigo comenta que os aristocratas estão fazendo uma grande pressão em Sua Alteza por estar ao seu lado. Isso é péssimo. Ele ficou totalmente inconsciente quando colocaram uma droga estranha em seu chá na última vez que ele visitou um nobre. Mas agora eles estão tentando pressioná-lo. Como eles usam perturbá-lo dessa forma? Han está realmente incomodado com essa situação. Mas o amigo chama sua atenção e diz que ele deve se acalmar. Ele não deve ser imprudente, você tem estado com muita raiva e isso não faz seu tipo. O amigo questiona o estado de saúde dele, mas o Duque apenas se mantém em silêncio. Han reflete que teve uma explosão na cidade depois de tomar o chá que a senhorita nobre deu a ele. E se isso acontecer novamente, ele teme causar sérios problemas. Então não entende por que ele deve ir novamente. Se ele tiver outra explosão, será que a garota vai estar lá para enterrá-lo em barris de vinho novamente? Ele acaba dizendo em voz alta que não é momento para ele começar a pensar na garota. Ele pensa que mesmo que as empregadas tenham aconselhado a não chegar perto dele depois daquele desentendimento, ele se questiona se ela vai mesmo obedecê-las. Ela costuma ser uma criança tão difícil. No fundo ele está esperando por ela. Enquanto ele está perdido em seus pensamentos, o amigo do cabelo verde tenta chamar sua atenção. Como ele não escuta seu chamado, o amigo tenta acordá-lo de seu transe pondo a mão em seu ombro, mas no momento em que ele faz isso, leva um golpe na mão. Ele questiona assustado por que Han fez isso. Foi um único golpe, ele só queria se livrar dele. Então o Duque conclui dizendo que vai tomar veneno ou qualquer coisa que eles o derem, então ele pode aceitar o convite. Han diz que está disposto a comer tanto quanto ele puder e morrer. O amigo se questiona por que ele está tão bravo a essa hora. Ele não melhorou nem um pouco nesses últimos dias. Ele parece que está piorando. Mais tarde, outro cavaleiro questiona, ao cara do cabelo verde o que ele vai fazer, já que ele é o médico responsável pelo Sr. Han. Todos esses dias, as pessoas estão preocupadas e nervosas porque Han parece estar perto de ter uma de suas explosões. O amigo só consegue pensar no que pode ter deixado Han tão irritado. Isso pode ter sido por conta da Karuna ou do príncipe herdeiro. E ele começa a andar de um lado para o outro tentando entender o que irritou seu amigo. De repente sua atenção se volta para os convites enviados para a mansão Baikeld. E chega em uma conclusão, então ele sai correndo pela mansão em direção ao quarto do amigo gritando seu nome. Han não está num momento muito amigável e ainda não terminou de vestir suas roupas. Ele avisa que não está bem, pedindo ao amigo que ele só fale com ele se for um grande problema. Mas o amigo diz que não é um problema, mas algo bem importante. Pois é sobre sua saúde. O Duque observa ainda desconfiado. E o amigo questiona se ele pode ouvi-lo por um momento. Han agora está vestido com suas roupas oficiais, mas realmente não quer dar muita atenção às palavras do cara do cabelo verde e insiste que se ele não tem nada para dizer, que vá embora. Mas o amigo diz para ele esperar, pois sabe por que ele está tão bravo. E completa dizendo, isso é porque você se sente obrigado. Então, Han questiona sobre o que ele está falando. E o amigo começa a sua explicação, você não queria aceitar o convite, você está com raiva por estar sendo forçado a ir por conta da pressão dos aristocratas, você está indo fazer algo que você odeia apenas para agradar aos nobres. Então você acha que é por isso que eu estou tendo as explosões? O Duque questiona. E o cara do cabelo verde questiona se não é por isso. Mas Han ri da situação, e questiona quem ele acha que o Duque é. Ele se aproxima do amigo, de forma um pouco mais gentil do que a interação anterior. E diz, eu sou o Duque Baikeld. Eu sou humano. Então eu não vou ficar com raiva o dia todo só porque eu tenho deveres de um homem adulto. Eu tenho estado de mau humor ultimamente, mas isso não é por causa do convite. Então você não precisa se preocupar desnecessariamente. Eu estou indo agora, então vá fazer o que você tem que fazer. O amigo questiona se está tudo bem se ele não for com ele e o Duque confirma que sim.
E pede que ao invés de acompanhá-lo sem necessidade, ele vá fazer o que ele pediu, pois confia nele para isso. O cara do cabelo verde se despede, dizendo que o Duque não precisa se preocupar quanto a isso. No corredor da mansão caminhando em direção à saída, ele e Karuna acabam cruzando o mesmo caminho. Ao avistar a garota, ele chama sua atenção, ela o encara e para de frente para ele, mas os dois ficam constrangedoramente em silêncio. Ela pensa que infelizmente eles se esbarraram. Mas o cumprimenta como deve ser, ele ainda não diz nada, e ela estranha porque ele não está respondendo. Faz um bom tempo que eles não se encontram, e ela sente que vai morrer de vergonha. Depois de se encarar em silêncio por um certo tempo, ela começa a perguntar como ele está, mas logo se vira dizendo tchau. Ele estranha a sua reação repentina, e chama sua atenção novamente perguntando onde ela está indo. Mas ela quer saber qual é o problema dele. Ele pensa, e é comigo que tem alguma coisa errada? O clima entre os dois é desagradável. Então Han reflete sobre o que deve dizer. E acaba respondendo a garota de forma grosseira, qual é o problema? Mas ela insiste, qual é o seu problema? Por que você me parou? Mas ele realmente não sabe o que dizer. E se questiona o que deve perguntar a ela, ela até parece mais nova do que da última vez que ele a viu. Mas ele pensa que não, ela estava mais nova 10 dias atrás. Ele se questiona se deve perguntar a ela como ela vai, mas ele acha que já disse isso. Ele não sabe o que dizer, já tem 10 dias que ele não a vê. Mais uma vez o silêncio constrangedor e ela se questiona por que ele está perdendo tempo se não vai dizer nada. Será que ele está doente ou algo assim? Ele não deveria estar indo encontrar uma senhorita nobre agora? Ela tem quase certeza que escutou eles falando sobre isso mais cedo. Ela se recorda das empregadas conversando, sobre o Sr. Han ir encontrar a nobre senhorita novamente. O que é realmente surpreendente, porque ele não foi encontrar nenhuma outra dama recentemente. Elas ficam felizes pensando que ele deve ter sentido que ela é sua companheira, é uma possibilidade que as anima. Se aquela senhorita for a alma gêmea de Han, eles não precisaram se preocupar mais com as suas explosões. Mas outra empregada comenta que elas parecem não ter ouvido o resto da história, ela ouviu dizer que o Sr. Han só está indo para reduzir a pressão da facção de nobres sobre o Império. Uma delas questiona quantos nobres ele terá que encontrar para isso, mas é preocupante porque eles não acham que ele vai fazer algo assim só porque está sendo pressionado. Elas também ouviram dizer que a senhorita que ele está indo encontrar, foi a mesma que colocou poção do amor no seu chá, no dia em que ele explodiu. Elas se questionam se a poção do amor realmente funcionou e por isso o Sr. Han está apaixonado por aquela senhorita. Isso é realmente preocupante. A prota pensa que ele vai encontrar aquela senhorita novamente. Mas logo se desvia da fofoca, ela não deve se meter nesse tipo de coisa. Ela não é mais a Clay. Talvez isso a incomode por promover solidariedade entre os aristocratas. E foi no momento em que estava incomodada com esses pensamentos que ela saiu apressadamente pela porta e acabou encontrando o Duque. Ela comenta que acha que ele tem algum lugar para ir, então se desculpa, mas irá se retirar. Eles soltam como vão seus dias meio fora de tempo e também questiona se ela tem passado bem, mas agora quem fecha a cara e sai em silêncio é ela. Ele pensa que tudo bem, isso foi o suficiente. Enquanto ele se encaminha para a carruagem, Karuna observa da janela, o olhar deles se encontram e imediatamente ela fecha a cortina, ela questiona se ele a viu, mas pensa que não. E pergunta que tipo de poção ele vai beber hoje. Se ele tiver alguma explosão ela vai definitivamente enterrá-lo sob os barris novamente. Ela acha que ele não vai voltar antes do sol se pôr. Enquanto ela está emburrada com seus pensamentos. O cara do cabelo verde entra pela porta chamando por ela e questiona se ela está a fim de jogar xadrez hoje. Ela o observa com um pouco de desprezo e diz que hoje não, pois ela está muito cansada. Mas ele começa a rodeá-la dizendo, senhorita, você está com algum problema, me diga se você estiver doente. Ela já está de saco cheio dessas interações estranhas por hoje. Mas responde a ele que não sabe, e ela realmente não sabe o que está sentindo. Ela não sabe porque continua pensando no Duque. Sua mente está uma bagunça. Então o homem questiona, o que você quer dizer com não sabe? Senhorita? Ele insiste, mas ela o ignora. Chateada ela diz em seus pensamentos que espera que ele vá e nunca mais volte. A carruagem do Duque se aproxima de seu destino, e quando a carruagem para ele é recebido por alguns empregados, que cordialmente o cumprimentam. Ele está deslumbrante e caminha para dentro da mansão. Um belo chá é servido ao Duque e antes que ele toque no chá, alguém chama o seu nome.
É o Visconde Bolshintov, dizendo que faz tempo que eles não se encontram. E que é uma grande honra encontrá-lo novamente. E é isso, pessoal, ficamos por aqui. Me ajudem curtindo e apoiando este canal que é feito com todo carinho especialmente para vocês. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perderem nenhum detalhe das próximas aventuras aqui no canal. Obrigada. Até mais. Fui.